Ok. Boa noite a todos. Venho apresentar o grupo 3, dando sequência ao seminário, onde iremos fazer uma roda de conversa sobre o artigo Os Princípios da Interpretação Analítica Freudiana no caso do Homem dos Ratos, em que é baseado no livro Observações sobre um caso de neurose obsessiva, O Homem dos Ratos. E nessa roda de conversa estão presentes os integrantes do grupo 3, os alunos do curso de Psicologia, do 6º período do turno da noite, no qual iremos compartilhar nossas interpretações e vamos fazer pontuações referente ao relato do caso apresentado no artigo. Então, para começarmos, a Flávia irá fazer uma breve introdução sobre o artigo e o livro, e, consequentemente, os demais colegas irão dando sequência com suas considerações. Ok, Flávia? Boa noite, pessoal. Como a Gabriela bem disse, eu vou fazer uma introdução, sobre o relato clínico do Homem dos Ratos. Bom, esse relato, ele foi escrito por Freud em 1909. E ele conta, um caso clínico de um homem chamado Ernest Lanzer, 29 anos. O tratamento de Ernest iniciou-se em 1º de outubro de 1907, com duração de 11 meses sem intervalos. Ernest chegou através de Freud por uma indicação de um amigo. Mas como naquela época a terapia ela era algo novo, e as pessoas comentavam que era só para ricos, Então havia muita especulação. Então Freud não deu muitos detalhes, sobre o paciente, O paciente, então, ele relata para Freud que sofre com ideias obsessivas e que cada vez mais se agravava. Tinha muito medo que acontecesse algo ruim com seu pai e com uma dama que ele gostava muito. O que mais assombrava Lanzer foi um relato que lhe foi contado por um capitão, na época que ele era militar. E nesse relato, o capitão contava sobre um castigo que eram feitos com ratos. Eles amarravam os braços, do homem, as pernas, e o sentavam em um balde. E nesse balde tinham ratos. E eles esquentavam o fundo do balde. E como o homem estava ali sentado nu, a única saída do rato seria o ânus do homem, Nisso, os ratos entravam pelo ânus e comiam o homem todo por dentro, E assim, levava à morte da pessoa. E esse relato mexeu muito com Freud. E ele trouxe essa situação, esse castigo, para a vida dele, tá? Então, um dos meus amigos vão dar continuidade agora sobre o nosso trabalho. O que eu acho interessante é que foi através de um amigo, que ele foi indicado para Freud, aonde ele foi ter a sua primeira sessão. E logo na sua primeira sessão, ele resolve narrar sobre as suas experiências sexuais desde criança. Por quê? Porque ele já conhecia alguma coisa sobre Freud e como ele lidava com essa questão sexual. Então, na primeira sessão, ele já narra, que na sua casa tinha 2 governantas, sendo que a primeira delas permitia que ele tocasse a moça por cima da roupa, pelos cabelos, e aonde ele manifestava um desejo pelo aquele corpo feminino. E a segunda governanta que ele teve gostava muito de ficar se observando pelo espelho, e manifestava ele também essa obsessão que ele tinha por esse desejo. Vou passar a palavra agora para um outro colega. Ô Gerson, uma das coisas que é muito interessante nesse relato é pensar
exatamente como que foi construído como foi relatado essa história. Porque o Freud, né, assim, o início da intervenção dele, né, na psicanálise, estava muito focada na interpretação ali, em tentar descobrir os detalhes, tanto que o texto faz assim, né, uma comparação do Freud como um Sherlock Holmes. Então ele está ali analisando, né, as histórias, assim como um romance policial, né? Então ele procura pistas, tem reviravoltas, tem interpretações. Ele está todo o tempo ali naquela história interessante para se descobrir a causa, né, da neurose. Então, é muito relevante isso, você pensar mesmo, né, até como que ele faz uso, por exemplo, dos mitos, né, para criar seus conceitos, faz uso, né, da literatura, do folclore, a influência até mesmo da poesia, né, quando ele vai tratar, né, dos assuntos das homofonias, né, das palavras também, como que isso vai ter muita relevância no relato dele. Boa noite, pessoal. Só pegando um gancho aí no que o Fernando falou, um ponto interessante se falar também desse caso é o conflito interno que o próprio Ernest vivia, né, em relação à namorada e o próprio pai. Então, ele tinha o pai ali como um homem admirável, né, um homem respeitável, e inconscientemente o Ernest tinha vários conflitos, né, com o pai, que depois, conforme ele foi evoluindo nas análises, o Freud chegou a apontar alguns desses conflitos que não foi muito bem aceito por ele. Então a gente consegue notar aí um conflito interno muito grande em relação à vida, né, as questões familiares. Outro ponto muito bacana de se trazer também é o sentimento de ambivalência que ele tinha com essa dama que ele gostava. Então, ao mesmo tempo que ele sofria, né, com medo dela sofrer essa tortura com os ratos, ele tinha um pensamento inconsciente ali, um instinto violento de querer machucar essa moça, né, que ele chegou a contar isso para o Freud. Então, ele vivia ali uma montanha-russa emocional. Então, ou ele machucava o pai, ou ele machucava essa moça, ou ele amava os dois, assim, né, infinitamente. Então, é um ponto bacana a se trazer, porque a gente consegue notar esse conflito interno que ele vivia, né? Ou eu amo meu pai, ou eu amo minha namorada, ou eu odeio os dois, né? Então, dá para notar esse conflito que ele vivia. O interessante nisso daí que você relatou, Gabriela, é porque o Freud veio a descobrir numa dada sessão, se não me engano a terceira ou a quarta, que o pai dele já estava morto, né? Então ele temia pela morte do pai dele o tempo todo, mas o pai dele já estava morto. Então isso mexeu muito com Freud nessa perspectiva. Eu falo assim, uai, mas né, que interessante, né? E ele percebeu que ele precisava de um tratamento, foi justamente na época que ele estava fazendo exercícios militares, né, aonde ele perdeu o seu óculos e solicitou um óculos novo, né, ao seu oculista em Viena. E foi numa roda de conversa com dois capitães, né, ele conheceu um capitão que era extremamente bravo, né, uma pessoa assim que impunha um certo medo, e eles conversaram sobre tortura. Então, nessa conversa, né, o capitão falou sobre uma tortura que estava sendo usada no Extremo Oriente, aonde eles pegavam os prisioneiros, né, pegavam um deles, amarravam as pernas e os braços, né, colocavam o rato dentro do balde, esquentava o fundo do balde e colocava sobre o ânus do rapaz. E ele percebeu nesse momento, quando ele narrava isso na sessão, o Freud percebeu as expressões do rosto, né, do rapaz,
chamaram muita atenção, porque era um misto de terror e um misto de prazer, né? Isso despertava nele um prazer, né? Então isso mexeu muito com ele. Acho que pegando o gancho aí, né, no que o Gerson falou, a Gabriela também, o que me chamou mais atenção no texto foi essa questão da associação, né, que o Homem dos Ratos fazia, que remete, assim, à ambivalência, essa coisa da agressividade que ele tinha com o pai, né, que ele tinha os conflitos, né, igual a Gabriela colocou pra gente aqui, e com as outras pessoas também. Se notava esse tipo de comportamento, né? Mais agressivo, mais arisco com as outras pessoas. O Liliane, inclusive tem um conceito, né, muito importante que o texto traz, que tanto esse conceito da ambivalência, né, que a Gabriela falou, e o conceito também de gozo, porque não é só, não tem só desprazer ou só o prazer, né? Tem um desprazer também, tem um prazer no desprazer, né? Então tem algo ali que foge, não é tão... que o Freud mesmo fala que não é o sabido, que ele não consegue definir o que é, né? Naquela análise ali, não consegue devolver isso, né, pro paciente. Então isso é muito interessante também. Dando sequência, né, pegando o gancho aí do que o Gerson disse, que o que chamou bastante a atenção do Freud, né, é essa forma de expressão do paciente, descrita, né, como um prazer que ele próprio desconhecia desse relato. Esse paciente, o qual foi recalcado, né, pelo paciente Lanzer na sua fala, para Freud como um desejo inconsciente, porque aquele amor pelo seu pai era de fato um ódio inconsciente, e que posteriormente seria chamado hoje de complexo de Édipo. E o que me chamou muita atenção também nesse relato é a capacidade humana, né, de fazer uma projeção de uma coisa para outra. No caso, o Lanzer, ele tirou esse exemplo do castigo dos ratos num contexto diferente, numa situação, né, diversa, e por uma questão de associação, como a Liliane mesmo falou, ele projetou isso para sua vida, né? E isso é muito interessante. Eu acho interessante nesse caso também que, em meio às associações do próprio Homem dos Ratos, se manifesta muito a palavra ratos e também palavras similares em alemão a ratos. Por exemplo, casamento, que em meio às relações dele com a mulher amada, surgia a palavra casamento junto com a própria doença, no caso, que é gerado por essas associações com a palavra rato. Casamento, entre outras palavras bem nítido no texto. Nessa questão da associação das palavras, né, a gente pode voltar um pouco aí e falar que, por exemplo, o pai do Hans, né, ficou conhecido por ter tido uma dívida de jogo e foi conhecido como um rato de jogo, né, e que fazia trocadilho também com a questão de casamento e divórcio, né, e de dívidas. Então, por exemplo, tinha a questão do pai dele ter se casado com uma mulher de posses, e eles desejavam que o filho, no caso do próprio Hans, né, também se casasse com uma mulher de posses. Então ele tinha um desejo por uma outra dama e tinha essa questão de estar prometida para uma mulher de posses. Com isso, ele postergou a sua formatura, que ele estudava direito, né? O máximo que ele teve, ele demorou 9 anos para formar, né? Alegando doenças e vários outros motivos, porque ele falou que só casaria após a sua formatura. E também nesse momento, ele desejava a morte do pai. Por quê? Porque ele não queria, de uma certa forma, viver o que o pai dele viveu, e também a morte do pai dele poderia proporcionar uma vantagem financeira para que ele pudesse se casar,
né? Então tem esses detalhes aí também. E é interessante, Gerson, porque ele nega isso na análise, né? A importância dessa história na família. Ele, em vários momentos, ele fala, isso não tem importância, isso... Ele não vê conexão. E aí é justamente aí que o Freud vê, né? Que ele está justamente repetindo, ele está evitando repetir a escolha do pai, né? Que foi por uma mulher rica em troca, né? Do grande amor. Então isso né, entender que o caso né, não só o caso dele, mas qualquer outro caso, não é só um caso psicológico ali que vem apenas determinado pelas experiências, né, da pessoa, assim, vem também pela história da família, vem por aquilo que é, né, do social da pessoa ali, e que ela vai trazendo, né? Sim, inclusive, né, isso também remonta à infância dele, nas primeiras experiências que ele teve, que ele ficava pensando se os pais dele, né, sabiam o que acontecia com ele, porque ele aos 6 anos já tinha ereção, né? Ele manifestava desejo pelas governantas. Então esse desejo da morte do pai dele era uma forma que ele via que o pai dele se opunha sobre as necessidades e os desejos sexuais dele. Por isso o desejo da morte do pai, né? E é interessante falar também de um caso, na época que ele estudava, que ele tinha um amigo, né, uma moça que ele conheceu, que ele se interessou, e essa menina não dava muita afeição para ele, não compartilhava dos mesmos sentimentos. Então ele se imaginava que se ele tivesse algum tormento na vida dele, a moça passaria a olhar para ele de olhos diferentes. Então ele imaginava, por exemplo, ir para o alto de uma montanha e se machucar, ou a morte do pai dele, como sendo uma forma de atrair a atenção dessa jovem moça, né, para ele. E vários relatos baseados nisso, por exemplo, tem um caso da dama que ele tinha desejo, uma vez ele foi encontrar com ela e no meio do caminho tinha uma pedra. E ele ficava, nossa, mas ela vai vir de carroça, vai bater nessa pedra e vai vir a desfalecer. Então eu vou tirar a pedra. Aí ele ia lá e tirava a pedra. Aí aquilo ficava assim, não, mas eu tenho que colocar a pedra no lugar. Aí ele voltava com a pedra, aí ele tirava a pedra, aí ele voltava com a pedra. E ficou nessa neurose, nesse ritmo alucinado de tira e coloca a pedra o tempo inteiro, né? E vários outros detalhes. E através disso que você está dizendo, Gerson, é que a gente não pode deixar de falar, né, que foi conforme esse relato, né, foi durante o século XIX que começou a surgir essas questões sobre sexualidade infantil, né, e que foi de muito interesse para os médicos na época, né, o qual havia essa sexualidade infantil e que os estados patológicos eram de um trauma sexual precoce, né, apenas sendo cometidos pelos contatos íntimos de um adulto com uma criança. E que mesmo assim, para o Freud, os relatos dos pacientes eram acontecimentos reais que foram vividos na infância e que ficou conhecido como a teoria da sedução, como é relatado, né, nesse texto. O Gabriel, e isso é muito destacado mesmo no texto, assim, porque mostra como que o pensamento do Freud mudou, né? Porque no início ele tinha essa concepção, assim, a criança, né, não tem sexualidade, ela é inocência, ela apenas sofreu um trauma, né, por causa de um adulto. E depois não, ele vem com a teoria da fantasia, admitindo sim que existe uma sexualidade infantil, e existe um complicador aí que a partir do momento que existe a sexualidade infantil, é muito mais difícil determinar o que foi traumático, o que não foi, o que foi prazeroso. Ele não consegue, a partir dessa virada, né, conceitual, definir exatamente o que acontece com cada pessoa. Assim. Então é muito mais subjetivo, né, é muito mais particular ali de cada um, de como que se deu todos
esses processos, né? Então, é uma virada, né, conceitual, assim, que foi justamente também na época do relato do Homem dos Ratos. Curiosidade, o Freud, a partir desse momento, né, ele mudou muito algumas das suas ideias originais que ele tinha, né, e foi mudando a forma que ele escrevia. Freud era conhecido por escrever muito bem, né, ele tinha uma escrita, ganhou um prêmio por isso, né, e esse caso, inclusive, foi relatado, né, num congresso de psicanálise, né? Acho que é o primeiro congresso de psicanálise, se eu não me engano, e ele estava iniciando o tratamento, relatou esse caso durou 11 meses, né? E foi um caso que chamou bastante a atenção de todos, né? Pela forma como o Freud conduziu, como o Freud resolveu e solucionou o caso, né, onde é apresentado várias teorias, né, da neurose e feito até comparações com a histeria, né, que foi o primeiro caso narrado por Freud. E que também, Gerson, no decorrer dessa análise, né, o Lanzer, ele passou a agir de maneira mais violenta. Ele negava essas interpretações de Freud. Então, para Freud fez ele perceber que aquele comportamento era uma forma de resistência e que pela via de transferência que sua relação com o pai exigia, aquele comportamento inconsciente. Olha só, você falou em transferência, não sei se vocês estão lembrados aqui da transferência que ocorreu, né, com o pai do Freud, com Freud. O Hans viu uma certa vez uma moça na entrada da casa do Freud, né, e achou que era a filha dele, e achou que o Freud estava fazendo um plano para casar a moça, a sua filha, né, com ele. E ele ficou irritadíssimo, ele xingou Freud, ele transferiu todo aquele sentimento, aquele ódio que ele tinha do pai para o Freud. E que aqueles conflitos também, né, Gerson, naquela época eles eram transformados pelo sujeito em obsessão, conforme o Freud fala, em obsessão fantasmática. Isso mesmo. Eu vou só mudando assim, um pouquinho de assunto, mas só para fazer chamar a atenção para outra coisa que eu achei muito bacana no texto, é que os autores, né, estão muito focados em determinar como que o Freud está fazendo as suas análises, assim, qual que é a técnica e qual que é o método que ele faz isso. Então, mostra que, num primeiro momento, né, ele estava muito focado ali em compreender a história, em compreender os fatos, em compreender a lógica que existe naquele relato do paciente. E, em um segundo momento, ele está ele até usa a expressão, né, que é atenção flutuante, que ao mesmo tempo que ele está prestando atenção na história em si, ele está prestando atenção nas palavras que o Lanzer está utilizando, no som da palavra, na escolha da palavra, nos atos falhos, né, prestando atenção em como que o corpo dele reage ou não quando ele vai falar uma palavra, né, por exemplo, no caso da resistência dele falar a palavra anos, e os autores são muito enfáticos nisso, assim, em mostrar de como que isso não é um problema, assim. Isso é mais um enriquecimento, né, da técnica psicanalítica, de tentar fazer esses dois movimentos na análise, né, na interpretação. Acho que isso também foi bem interessante, e junto com aquilo que o John Kennedy também falou, né, das palavras ali que tem
mesmo som, como que isso foi relevante para a interessante análise colocar aí, do Fernando, que talvez a gente não tenha colocado mais cedo, era que a única condição que o Freud colocou para fazer a análise era que ele falasse livremente tudo que viesse à cabeça, né? Que é a livre associação, que por mais insignificante que fosse, aquilo poderia fazer toda a diferença, né? Poderia mostrar algo que estava oculto e que poderia ser a origem, né, da sua neurose. O texto ele é interessante também porque numa segunda etapa ele faz um contrapeso, né, da forma como Freud analisa o caso e como Lacan analisaria o caso, né, colocando as questões do jogo de palavras, da fixação pelo rato em si, né, que mesmo tendo todas as observações que o Freud colocou, da forma como ele conduziu, também pelo jogo de palavras, né, seria possível chegar-se ao mesmo diagnóstico, à mesma causa, vamos dizer assim. E colocava esse caso dos ratos também como forma de resistência dele também, de insegurança, que deu para entender um pouco. E essa dificuldade dele. E a palavra ratos traz vários significados, como também dinheiro, tem hora que ele ficava na hora das apostas. Eu notei esses pontos dele. Não sei se chegou a ver, Jéssica. Trazendo, né, Livson, através disso o Freud ele consegue mostrar em ações essas repetições dele, né, fazendo essas associações em que o termo rater ocupa essas funções mesmo, que sendo um castigo, mesmo sendo um horrível castigo, né, que sentia por fazer parte dessas suas fantasias sádicas, ele também gostaria de aplicar esse castigo, né, se imaginava sofrendo e imaginava aplicando o castigo também, como uma forma, sendo uma posição assim, masoquista e uma posição sádica, que ele sentia essa fantasia que estava sendo recalcada, conforme Freud diz. Como forma de horror e como prazer dele, como forma de satisfação dele. E nem é uma forma desconhecida. E eu acho assim, né, a gente pode caminhar para a finalização, assim, exatamente pensar como que esse caso é interessante para os vários conceitos que Freud vai desenvolvendo no decorrer da sua vida, né? Igual a Gabriela falou, a questão do complexo de Édipo, o conceito de castração, de resistência, de gozo, como que isso foi, até por isso mesmo, né, que ele é tão estudado, a questão da teoria da fantasia versus a teoria da sedução, né, da hipótese da sexualidade ou não, né, sexualidade infantil, como que isso também é relevante dentro do caso. E destacar também, né, gente, que esse relato, ele é apresentado para a psicanálise e representa como método de investigação da experiência analítica, como é apresentado através dos detalhes sobre a reconstrução da narrativa do paciente, em que é apresentado de forma desconexa e vem trazendo esses sentimentos que ainda não revelados, né? Ou seja, esses sentimentos ocultos do paciente. Vamos ter que convir, né, que na época que Freud viveu não era fácil falar sobre esses assuntos. Não era uma coisa simples, né? Aquele clima, aquele peso vitoriano que tinha, né? No momento que ele relatou esse caso, que se eu não me engano foi em 1909. Então, inclusive, num dos seus textos, acho que do final da década de 30, ele emite um agradecimento a Hans, né? Porque o Hans ele chegou a falecer na guerra, né? Então ele emite um agradecimento e foi um dos casos mais importantes de Freud, que
fez ele, né, terminar de alçar voos aí para tudo, para toda a obra que ele deixou, né, para todo o processo psicanalítico. Bom, podemos encerrar, né, esse nosso bate-papo, então. Alguém mais tem algo gostaria de colocar? Eu queria só ressaltar mesmo essa questão da associação livre, que eu achei assim, muito interessante mesmo para análise. Assim. Acho que essa associação a gente consegue absorver, né, muito do que o paciente tem a dizer. E, assim, é algo que eu realmente achei de suma importância e, enfim. Eu gostaria de colocar aqui também que Freud, estudar os textos de Freud não é fácil, né? E nós, como alunos de psicologia, né, estamos ainda no 6º período, temos que dedicar bastante para ter uma compreensão maior sobre o assunto, né? Porque eu percebo que a maioria dos professores tem um certo lirismo para falar sobre o assunto, né? Às vezes muitas idas e vindas para falar uma coisa que poderia ser colocada de uma forma mais simples. Mas eu percebo que isso é uma forma também de prender a atenção e criar um elo, né, para que possamos entender determinados assuntos. Então, eu acho que à medida que a gente for aí se aprofundando e tudo, a gente vai, né, ficando cada vez mais capaz de fazer essas análises.